Bom dia, galerinha, tudo bem? Pessoal, vamos para mais um dia de aula, então. O segundo dia do módulo de Segurança, Saúde e Higiene. E hoje nós vamos continuar falando sobre segurança do trabalho. Então, ontem eu mandei para vocês os conceitos de acidente, a classificação, ainda nós vamos estar usando isso para a aula de hoje. Mas nós vamos estudar um pouquinho hoje sobre riscos. Então, quando a gente fala em acidente, a gente tem que analisar quais são os riscos de acidente em determinados locais. E além da gente saber se aquele local possui ou não um risco de acidente, eu tenho que saber qual risco é esse, né? Para que tipo de acidente pode estar acontecendo. Então, a gente tem uma classificação para esses riscos também. Então, para a gente conceituar, risco é tudo aquilo que pode nos causar algum dano. Os locais de trabalho, em especial, pela própria natureza da atividade desenvolvida e pelas características e como que é organizado o trabalho, manipulados, agentes físicos, químicos, ele já pode ser um risco. Então, a própria atividade laborativa já pode sim ser um risco, né? A própria profissão que a pessoa escolhe, ela já traz junto uma bagagem com riscos. Esses riscos podem ser riscos físicos, riscos químicos, biológicos, situações de deficiência do tipo da atividade, né? Então, são vários estilos que a gente pode estar conceituando aqui, que pode ser um risco lá no meu ambiente de trabalho, ok? Então, a gente classifica os riscos em físicos. Quais são os riscos físicos? Eu até coloquei imagem aqui para vocês lembrarem e identificarem bastante isso. Então, os riscos físicos, eles são representados por fatores ou agentes existentes no ambiente de trabalho que podem afetar a saúde do trabalhador, como ruído, vibrações, radiações. Então, por exemplo, eu trabalho com máquina, equipamentos pesados, que o tempo todo tem ruído. Então, para que isso melhore ou para que isso não me prejudique, o certo é a gente usar protetor no ouvido. Eu trabalho com furadeira, né? Então, é um material de vibração. Também, né? Aí já é por exemplo, um equipamento que eu não consigo ter muita proteção, porque o próprio equipamento ele já vai trazer uma vibração, né? Vai trazer uma tremedeira que vai fazer com que, ao longo do tempo, isso me prejudique. Riscos físicos como radiação, as pessoas que trabalham, por exemplo, no exame de raio-x. Então, o próprio raio-x já é uma atividade que traz muito mal à saúde. E o profissional que trabalha ali várias horas em contato com a máquina, pode ser um profissional que, ao longo do tempo, pode sim desenvolver diversas doenças. Por exemplo, o risco da mulher, né? O risco de uma mulher trabalhar com raio-x, mesmo com todos os equipamentos de proteção que existem hoje, ainda existe um risco muito grande, por exemplo, dela poder ficar infértil, né? Esse é o mesmo risco que o homem tem também. Mulheres grávidas não podem jamais entrar num equipamento de raio-x, né? Devido à grande radiação que tem ali e que vai prejudicar o feto que está dentro da barriga, tá? Riscos químicos são identificados pelo grande número de substâncias que podem contaminar o ambiente e podem, sim, provocar danos à saúde física, né? Pode causar algum tipo de queimadura, algum tipo de alergia e pode também causar riscos, danos mentais. Então, eu fiquei inalando, por exemplo, um produto químico que eu trabalho, se eu não usar a proteção correta e eu ficar inalando esse produto, né, eu posso ter uma intoxicação, pode vir a trazer algum problema que vai sim prejudicar também a minha parte mental. Por exemplo, trabalhadores que trabalham com fumo, névoas, neblina, gases, vapores, substâncias químicas, né, produtos químicos. Nesse caso aqui,
O pessoal, por exemplo, que trabalha na agricultura, tem um risco grande. Existe um cargo na empresa, principalmente as empresas aqui de Freiburgo que lidam com fruticultura, existe um cargo que é justamente manipulador de produto químico. Então, eles têm todo um cuidado, alguns produtos, é só uma pessoa que pode manipular aquele produto, porque essa pessoa passou por um treinamento, ela tem um EPI, que é o equipamento de proteção próprio para aquele produto que ela vai estar manipulando. Então, às vezes, a gente está exposto, sim, a diversas substâncias que a gente acha que não faz mal. E agora, de princípio, ela pode passar essa impressão que não faz mal. Mas, ao longo do tempo, ela vai, sim, prejudicando, porque a gente está inalando, a gente está tendo contato com esse produto diariamente. Riscos biológicos. Riscos biológicos estão associados ao contato do homem com vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas. Os profissionais mais expostos são médicos, enfermeiros, pessoal que trabalha no laboratório, veterinário também. Nesse caso em especial, um exemplo típico que a gente pode estar citando pelo momento que a gente está vivendo é o vírus do Covid-19. Então, esses profissionais que trabalham analisando os exames, que trabalham os enfermeiros, técnico de enfermagens, os médicos, né? Eles estão expostos a um risco biológico muito perigoso, né? E não é só o Covid, são inúmeros vírus, né? Por exemplo, o HIV. Imagina um médico, né? Que vai estar, por exemplo, tendo que fazer uma cirurgia numa pessoa que é soro positivo. O risco de contaminação é muito grande, então são inúmeros cuidados que a gente tem que ter, que esse profissional vai ter que ter, toda a equipe, toda a sala, né? Então envolve, o risco biológico, ele envolve muitos cuidados. Por que nós estamos tendo que usar máscaras na rua, enfim, nos locais? Justamente porque existe um risco biológico. Então, quando tudo isso começou, né, quando surgiu esse coronavírus, quando surgiu toda essa pandemia, muitas pessoas falavam em guerra biológica. E é justamente isso que nós estamos vivendo hoje, né? É um combate biológico, não é um combate de guerra de arma, né? Mas é um combate pior ainda, porque a gente não vê o nosso inimigo, a gente não sabe se o vírus está aqui nesse ambiente, se está com aquela pessoa, se está onde eu encostei, né? Por isso que nós temos que tomar esses cuidados que eles estão pedindo a todo momento. Use máscara, lave as mãos. Se você não tem a condição no local de estar lavando a mão, use álcool em gel, esterilize tudo que você está pegando, né? As compras, enfim, tudo isso por quê? Porque é algo que a gente está lutando e que é algo que a gente não consegue ver, né? Diferente de um risco físico que a gente está vendo onde está, né? O risco biológico é algo que a gente não sabe se vai acontecer ou não. E quando a gente fala em trabalho, esses profissionais que são expostos, eles têm que redobrar ainda mais os cuidados, porque justamente esses riscos biológicos podem sim trazer doenças graves, né? Então, daí, essa necessidade da gente ter o cuidado grande. Riscos ergonômicos estão ligados à execução de tarefas, à organização, às relações de trabalho, a um esforço físico intenso, levantamento de peso, transporte, o mobiliário. Então, eu coloquei uma imagem aqui para vocês, justamente mostrando, pessoal, como que deveria ser ergonomicamente um ambiente de trabalho de escritório. Vejam, às vezes a gente pensa, para trabalhar no escritório tendo uma cadeira, uma mesa, um computador. Isso é o que a gente pensa. Ergonomicamente, existe uma norma que fala como que o meu ombro deve estar, como que a minha coluna precisa estar, os meus cotovelos aqui encostados na mesa, qual a altura da minha visão com o computador, os meus joelhos, de que forma que eles têm que ficar, o meu pé precisa ter um apoio, né? A altura da minha cadeira, né? Eu preciso ter
essa condição de ajustar a altura da cadeira, a distância que eu fico do meu computador, a forma como as minhas pernas ficam, né, na cadeira. Então, vejam que os riscos ergonômicos, ao longo do tempo também, pessoal, ele vai trazendo vários riscos à nossa saúde. Então, existe o jeito certo de trabalhar sentado, existe o jeito certo da gente carregar coisas, né? Vou carregar pesos. Existe uma norma que fala a forma correta. Eu vou estar passando para vocês as medidas preventivas na próxima aula, justamente mostrando isso. Qual a forma correta com quem trabalha, por exemplo, com carregamento de peso? Qual a forma correta que esse profissional precisa se agachar, que ele pode se levantar, que não vai prejudicar a coluna dele, né? Então, isso a curto prazo pode ser que isso não venha acontecer nada, mas a longo prazo, isso pode sim acontecer e prejudicar bastante todo o corpo do trabalhador. Riscos mecânicos, quando a gente fala em máquinas, equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas, o arranjo físico inadequado, então eu estou trabalhando, por exemplo, com solda perto de produto químico, então aí eu tenho um risco químico, tenho um risco mecânico, né? Pode ter um acidente. Então, são riscos responsáveis por uma série de lesões dos trabalhadores, como cortes, fraturas, escoriações, queimaduras, causados por máquinas sem proteção, um arranjo físico deficiente, instalações elétricas, né, precárias, ferramentas defeituosas. Então, eu vou trabalhando ali até que a ferramenta funciona, mas vai chegar uma hora que ela pode causar também um acidente, então ela está se tornando um risco para a minha saúde enquanto trabalhador. Na página 9 da apostila de vocês, tem essa imagem aqui. Então, aqui é uma imagem de um ambiente de trabalho totalmente deficiente. Então, isso é um exemplo de um ambiente de trabalho deficiente, que é quando a gente acha um monte de riscos ali. O que vocês vão fazer, pessoal? Vocês vão olhar a página 9 da apostila de vocês, onde tem essa imagem, e vão anotar no caderno quais são os riscos que vocês enxergam nessa imagem aqui. Existe um risco de um choque, existe o risco de queda, existe o risco, enfim, precisam analisar, tem vários riscos aqui, tá? Se eu não me engano, tem uns 20, 21. Na próxima aula eu vou mostrar essa imagem corrigida para vocês conferirem também com o que vocês fizeram aí, tá? Então, vocês terão duas atividades para fazer na aula de hoje. A primeira, vocês vão abrir a apostila na página 9, nessa imagem aqui, e vão analisar, identificar onde tem risco ali. E vocês vão responder tudo isso no caderno. Então, vão colocar lá, número 1, risco de choque elétrico não sei aonde. Número 2, tá? Podem enumerar os riscos que vocês estão identificando ali. A segunda atividade, vocês vão responder no caderno uns casos de acidente que eu vou estar mandando para vocês separado, tá? Eu vou mandar no grupo em PDF vários probleminhas, vários casos de acidente e vocês vão ter que identificar da mesma forma que vocês fizeram com aquela historinha lá que a professora passou na última aula, né? Então, vocês vão identificar o tipo de acidente, o agente, a parte do agente. E se vocês conseguirem identificar, qual é o tipo de risco que vocês viram que esse acidente tinha? Era um risco ergonômico? Era um risco físico? Era um risco mecânico? Era um risco biológico? Ok? Então, são 9, se eu não me engano, são 9 probleminhas ali, casos. E vocês vão estar, então, identificando tipo de acidente, os elementos desse acidente e quais foram os riscos que vocês, que naquele caso tem ali, ok? Que tipo de risco que é. Pessoal, então é isso para a nossa segunda aula de segurança, saúde e higiene. Se vocês tiverem dúvida, me chamem. Eu peço que vocês não deixem acumular atividades, tá? Até porque assim eu não consigo ter um controle. As empresas estão em contato comigo
semanalmente pedindo de vocês, algumas fotos ali que vocês me enviam, eu passo para a empresa também para comprovar que vocês estão participando. Então, assim, se vocês tiverem em algum momento dificuldade para fazer, por questão de horário, por questão de algum compromisso, me avisem, tá? Porque eu costumo fazer esse controle sempre de noite. Então, eu passei a atividade agora para vocês de manhã. E hoje à noite eu vou estar vendo quais foram as pessoas que já me enviaram. Então, de repente, vocês demoram muito para me enviar e eu não consigo identificar de quando que é essa atividade, tá? Então, cuidado, porque as empresas também têm uma preocupação que vocês façam, que vocês participem, até porque elas estão remunerando, né? Elas estão pagando o salário de vocês para vocês estarem fazendo essas atividades e participando dessas aulas, ok? Então, pessoal, é isso. Voltem no vídeo, consultem a apostila de vocês. Se vocês tiverem dúvida, podem me chamar, que eu estou à disposição aqui para qualquer dúvida de vocês. E um beijo grande, até a próxima aula!